João, capítulo 8, versículo 21. Nós vamos seguir o seguinte método de estudo das Sagradas Escrituras. Eu vou ler o versículo, eu vou procurar juntamente com vocês entender o que o versículo ensina e em seguida fazer aplicações práticas para as nossas vidas, tá bom? Então vou pedir para o reverendo Clemente fazer uma oração agora. O reverendo Clemente poderia vir aqui à frente para interceder pelo pregador, para interceder pela igreja, porque a dificuldade de um trabalho como esse, veja só, é que se eu fosse um professor de uma outra disciplina qualquer, eu não me preocuparia tanto com esse momento de oração. É claro que nós devemos cobrir tudo com oração. Qualquer empreendimento do intelecto humano deve vir acompanhado de oração. Contudo, em especial, um trabalho como esse, porque o desejo do pregador não é apenas passar informação. Passar informação, eu não preciso de milagre. Mas a informação passada, transformar a vida de uma família, requer milagre. E por isso eu vou pedir para o reverendo Clemente, nosso querido irmão, que humildemente, pastor presbiteriano, tem estado aqui conosco, sentado domingo após domingo, frequentando escola dominical e grupo pequeno. Mas é ministro presbiteriano de longa data, a família toda em comunhão com o Senhor. Alguém que nós temos que honrar. Esse dia eu disse para o reverendo Clemente, sua família é o seu cartão de apresentação. Porque um pastor que tem a família toda em comunhão com Jesus, isso é uma coisa encantadora. Eu vou pedir para que ele ore nos abençoando. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos trouxeste à Tua casa neste domingo, Teu dia, Senhor, para a devida adoração ao Teu santo nome. E nós fazemos isso, Senhor, reconhecendo as Tuas maravilhas, as Tuas bênçãos na nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Nós, como igreja, só queremos proclamar o Teu Evangelho, por onde quer que andemos, Senhor. Que a alegria maior de um homem, de uma pessoa, é estar salvo em Cristo Jesus. Ó Senhor, se tiver alguém aqui nesta manhã, que ainda não se rendeu aos Teus pés, ainda não aceitou o Teu amor em Cristo Jesus, que essa pessoa possa, através da pregação, fazer isso, se entregar a Cristo Jesus. Por isso nós pedimos, Senhor, uma bênção especial para o pastor Antônio Carlos, Senhor, que vai proclamar a Tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que Tu tens uma mensagem para cada coração aqui presente. Por isso nós te pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito haja nesta igreja, nesta manhã, Senhor, na pregação, para que corações sejam convertidos a Ti. Pai querido, perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé em Ti, é o que nós pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Um membro da nossa igreja ligou ontem para mim e disse a seguinte coisa: Antônio, o texto de amanhã é maravilhoso. Eu tive que dizer amém. Na verdade, tudo é maravilhoso. Mas esse aqui é especialmente maravilhoso, porque trata do que de mais central há no Evangelho. Nós poderíamos dizer que há aquilo que é periférico no Evangelho, e aquilo que é essencial, que não pode ser perdido jamais. E essa passagem está entre o que de mais importante existe na Bíblia. João capítulo 8, versículo 21. De outra feita lhes falou dizendo, vou retirar-me. O que ele está querendo dizer com isso? O que Jesus quer dizer com vou retirar-me? Eu vou morrer. Ele estava a aproximadamente 6 meses da sua morte. Eu vou morrer. Ele poderia ter dito, eu vou morrer dentro de 6 meses, na Páscoa. E vós me procurareis. Vou retirar-me e vós me procurareis. Mas perecereis no vosso pecado. Gente, isso aqui é de um valor que não tem tamanho, essa declaração. Eu vou partir e vocês vão me procurar. Contudo, não vão me encontrar. Então, notem bem. É duro o que eu vou lhe dizer. E a minha tarefa, como pastor, é expor a Bíblia e dizer o que a Bíblia está querendo nos ensinar. Eu não posso ficar de eufemismo, pisando em ovos e deixando de ser claro com a igreja. O que ele está dizendo é o seguinte, que há pessoas que procuram e que jamais vão encontrar a Deus. Então, vamos lá, vamos tentar explicar isso.
Talvez você esteja dizendo, pastor, eu já vi você várias vezes do púlpito declarar que é impossível uma pessoa buscar a Deus de todo o seu coração e não o encontrar. E é o que eu creio. É impossível uma pessoa buscar a Deus de todo o seu coração e não encontrar, porque a Bíblia é clara. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas é possível que essa busca não seja de todo o coração. E é esse caso aqui, é isso, sobre isso que o Senhor Jesus está dizendo. Eu vou me retirar, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Vocês vão me procurar, e contudo não me encontrarão, e não extrairão de mim o maior benefício que um ser humano pode obter na sua relação comigo, que é a salvação. Essa declaração de Cristo pode envolver, e é isso o que os estudiosos do texto afirmam. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. A pregação na nossa igreja, ela tem como característica o pregador vir para o púlpito, mas jamais sem saber o que em 2000 anos de história do cristianismo, pregadores, teólogos disseram sobre o texto. Então, parte do que eu estou dizendo aqui tem fundamento na história. Ao me preparar para o púlpito, eu busquei os chamados comentários bíblicos e procurei saber o que estes comentários tinham a dizer sobre esta passagem. Agora, é claro, é impossível a comunicação da verdade a partir da boca de quem quer que seja não vir acompanhada das características pessoais do pregador. Ok? Então, os irmãos vão precisar de maturidade para, numa pregação como essa, separar o joio do trigo. Ver o que é bíblico e aquilo que é puramente expressão do temperamento. Ou, quem sabe, uma traição ideológica do ministro. Mas espero que todos tenham maturidade para fazer uma coisa como essa. Então, o que os estudiosos falam sobre essa declaração de Cristo? Vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Pode significar, em primeiro lugar, a seguinte coisa. Dentro de 70 anos dessa mensagem, Jerusalém seria destruída por uma ação do Império Romano, liderada por um general de nome Tito, que entrou em Jerusalém e não deixou, conforme se diz, pedra sobre pedra. Então, alguns intérpretes declaram a seguinte coisa, que naqueles dias o povo de Israel clamaria pelo Messias, mas não encontraria, porque o Messias havia se manifestado e o povo não buscou no Messias salvação. Ok? Outra interpretação, essa aqui, conta com o apoio maior, até onde pude perceber, é claro, minha pesquisa não foi exaustiva, da erudição. Eles dizem o seguinte, que isso aqui também pode significar, isso aqui é coisa de fazer todos nós orar. E o que eu vou dizer agora é muito duro de falar. Olha o que ele está dizendo. Vocês me procurarão, mas perecerão nos seus pecados. O que significa? É aquele tipo de pessoa que recebeu a visita de Cristo. Participou de congressos, de retiros, foi membro de igreja, foi evangelizada, leu bons livros, leu a própria Bíblia, mas nunca mudou de vida. Não teve seu coração transformado pela graça. Essa pessoa se aproximou do cristianismo de modo epidérmico, vamos assim dizer. Ela procurou a vida inteira converter Cristo aos seus interesses. Nunca se entregou verdadeiramente a Cristo. Aí vem a tribulação. Aí vem a doença. Vem a perda de um parente querido. Vem o momento da morte. E essa pessoa busca a Deus para se livrar do sofrimento, mas não movida pelo desejo de se arrepender dos seus pecados e com o seu Criador se reconciliar. Vocês estão entendendo?
Tem gente que busca para tão somente se livrar do sofrimento, mas não para se arrepender dos seus pecados, receber perdão e viver uma vida que em tudo glorifique a Deus. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Essa é uma outra declaração muito forte. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele estava indo para onde? Ele haveria, dentro de 6 meses, morrer, ser posto numa sepultura, numa sexta-feira à tarde. Nessa sepultura, permanecer até o domingo e na madrugada desse domingo, vencer a morte. Passar dias com seus discípulos aqui na terra e depois subir aos céus, a fim de estar assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. É uma linguagem metafórica que significa, portanto, o poder que o Cordeiro exerce sobre o universo. E o que ele está dizendo aqui é que nesse lugar onde ele se encontra, onde hoje está o Osório, onde hoje está o diácono Gilberto, a irmã Cida, os demais membros da nossa igreja que partiram, onde hoje se encontra o meu querido pai que morreu professando fé em Jesus Cristo, arrependido dos seus pecados, sabe? Que nesse lugar onde ele se encontra, esses judeus que ouviram a sua pregação e que rejeitaram sua mensagem não poderão ir. Não consigo imaginar uma maldição na vida de um ser humano maior do que essa. Vocês conseguem imaginar uma coisa pior do que essa? Eu vou para um lugar para onde vocês não poderão ir. Significa o seguinte: vocês estarão privados eternamente da companhia de Deus. Vocês estarão eternamente impossibilitados de entrar neste país santo. Nesse reino de justiça, de verdade, onde toda lágrima será enxugada. Reino no qual a miséria, a doença, o processo de envelhecimento, a morte não entrarão. Portanto, faço um apelo a você. Reconcilie-se com Deus. Entregue sua vida a Jesus. Não confunda ser presbiteriano com ser cristão. Não pense que pelo fato do seu nome constar no rol de membros da nossa igreja, isto represente sinal de que você foi salvo. Reconcilie-se hoje com o seu Deus. É claro que uma mensagem dura como essa não podia ser acolhida com boa vontade. Os judeus que ouviram o Senhor Jesus ficaram revoltados. Olha o que João diz. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Não há mínima dúvida que eles estão debochando. Isso aqui é uma piada. Isso aqui foi uma coisa dita com um dando gargalhada na presença do outro. Bom, só tem um lugar para onde nós não podemos ir com esse louco, que é o Hades, que é ir para a mansão dos mortos, e para o inferno. É o único lugar para o qual nós não podemos ir. Então eles aqui estão fazendo piada com a mensagem de Cristo. Na minha experiência de 35 anos de cristão e ministério pastoral, dificilmente uma pessoa brinca desse jeito quando está entre a vida e a morte. Quando a morte lhe faz sombra. Ou quando essa pessoa vê um parente querido parar num centro de tratamento intensivo de um hospital qualquer. E eles estavam fazendo piada com a pessoa de Cristo, com a pregação de Cristo. Porque diz: para onde vou, vós não podeis ir. Verso 23. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo,
eu deste mundo não sou. Essa que é a desgraça. Eu leio, o problema é o seguinte, deixa eu repetir isso para vocês, não quero ser chato não. Eu tenho consciência que tem horas que eu exagero na expressão emocional. E às vezes eu saio do púlpito dizendo, eu não vou me emocionar, eu não vou falar alto. E eu percebo que, em geral, a pregação se transforma em catarse quando eu faço esse movimento. Eu leio o versículo me comove, eu ponho a mão no microfone e saio do púlpito. Não vou fazer isso. Vou me conter. Isso aqui é um negócio espetacular. Isso é um versículo que me comove até a medula. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. O que o Senhor Jesus está dizendo é que, embora haja diferenças étnicas entre nós, diferenças político-ideológicas, diferenças de gênero, de classe social, contudo, nós podemos dividir a humanidade em duas partes. Aquela que é composta pelos que são deste mundo e aquela que é composta por aqueles que não são deste mundo. São pessoas completamente diferentes, que vivem em mundos diferentes e uma não entende a outra. Quem são os cá de baixo? Quem são esses que o Senhor Jesus declara pertencentes a este mundo? Não há mínima dúvida. A interpretação mais clara, mais óbvia de uma afirmação como essa, é que são aqueles que circunscrevem os seus sonhos a esta presente era, que tudo o que tem é este planeta. Deixa eu dar um exemplo. Eu sou um apaixonado pelas redes sociais. Uso todas elas, o Instagram, o Facebook, o Twitter, o blog, e se inventar outra coisa eu vou usar, porque eu acho isso aí uma forma de expressão, uma democratização da liberdade de expressão extraordinária. Para mim, a internet representa hoje para o cristianismo o que a invenção da imprensa de tipos móveis representou para a reforma protestante no século XVI. Devemos muito a Gutenberg e devemos muito a esses homens que botaram a humanidade em rede. Agora, o que me chama a atenção é ir em horários diferentes do dia, especialmente para o Twitter, e encontrar as mesmas pessoas falando constantemente, e em qualquer horário que eu entre, eu as encontro envolvidas com o Twitter e, em geral, tratando sobre questões políticas. Eu fico pensando, meu Deus, eu não sei como que essa gente dá conta de uma coisa como essa. De você passar o dia inteiro envolvido com a internet e falando sobre os mesmos temas. Bom, qual a explicação disso? Essas pessoas têm os seus afetos neste mundo, e este mundo é tudo o que elas têm de especial na vida. Elas não conseguem imaginar uma outra coisa. Seus afetos estão nesse planeta. Então, para este mundo, elas vivem. Elas olham para o casamento do príncipe, ficam encantadas e fazem análise do vestido da noiva e comparam o vestido da noiva com o vestido da concunhada e com o vestido da mãe do noivo. Sabe? E falam da cor do batom e e como as unhas foram pintadas pela rainha também. Quer dizer, é claro, essas coisas deixam essa gente absolutamente encantada e absortas nessas questões, porque para elas a vida, repito, se circunscreve a esses 80 anos que em média nós vivemos e que passam como um sonho. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: contudo, eu não sou deste mundo. Minha vida não é regida pela pauta da imprensa,
pelo que os cineastas, os teatrólogos, os romancistas estão ensinando as pessoas a estimar. Os meus afetos não estão neste planeta. Isso, gente, isso tem um valor incalculável. Porque o que ele está dizendo é o seguinte, é claro que quem tem o seu coração regido por esse amor pelo reino vindouro, veja só, embora não se abstenha do compromisso com a transformação deste planeta, mantém seus afetos no céu. E por manter os seus afetos no céu, é livre para viver no anonimato. É livre para não ter fama, para não gozar de poder. É livre para não ter um guarda-roupa com, sei lá, com 500 peças de roupa, com 200 sapatos, porque esta pessoa quer se tornar visível no céu e não aqui na terra. Então o Senhor Jesus está aqui falando de duas humanidades. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. É muito claro que o Senhor Jesus está dizendo que há uma cultura deste planeta, embora haja variações nas culturas das mais diferentes nações, há aquilo que nós poderíamos chamar de cultura deste mundo presente em todos os povos. Então o Senhor Jesus está falando de pessoas que estão deste mundo, vivem para este mundo, se encantam com este mundo. E uma coisa, quase peguei o microfone de novo. Tem um livro de um sociólogo chamado Émile Durkheim, que ele trata da questão do suicídio. Pois bem, uma das formas de suicídio que se pode encontrar é o suicídio culturalmente condicionado. Isso para mim é um negócio assustador. A pessoa se mata em razão dos efeitos, dos valores da cultura na qual ela está inserida em sua vida. Então, por exemplo, tem cultura em que o desemprego representa a quebra total da autoestima. Fracassei como ser humano. E aí você vai encontrar o sujeito pulando de uma ponte, cortando os pulsos, por não conseguir conviver com o fracasso pessoal aos olhos daqueles que veem o sucesso profissional como fundamento para a construção da autoestima, como base da dignidade humana. É isso que este mundo faz conosco. Qual é o objetivo do Evangelho? Nos desarraigar deste mundo, de maneira que nós não sejamos marionetados por ele, de maneira que a pauta da nossa vida seja a pauta do reino, do Evangelho, das intenções de Deus para a nossa vida, que nossa vida seja pautada pela Bíblia, e não por aquilo que lemos na revista Caras. Verso 24. Por isso eu vos disse, pulando aqui uma vírgula. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O que é morrer nos vossos pecados? Veja só, pecado não é aquilo que muitas vezes católicos e protestantes tencionam dizer que o pecado é. Pecado não pode se resumir ao uso de cachimbo, charuto, cigarro, ou a visita a sites pornográficos na internet, ou a sexo fora do casamento. Não estou dizendo que a Bíblia não tenha nada a dizer sobre sexo, não estou querendo dizer que a Bíblia não tenha nada a dizer sobre o uso de substâncias que
abreviam a nossa vida nesse planeta. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós não podemos dizer que a humanidade está afastada de Deus por conta daquilo, veja só, que você não precisa ser crente para se abster. Ateus e agnósticos, há milhares, milhões, que não perdem tempo com sujeira na internet, que não usam drogas, ateus que são abstêmios. Você não precisa nascer de novo, você não precisa ser crente, você não precisa ser regenerado para não usar drogas. Quando a Bíblia fala sobre pecado, está falando sobre algo que pode se manifestar nessas áreas da nossa vida, certamente, mas é algo que transcende. As pessoas não têm interesse pelo Evangelho porque nós, cristãos, muitas vezes somos incapazes de mostrar para essas mesmas pessoas o porquê delas carecerem de salvação. O testemunho claro das Sagradas Escrituras nos ensina que pecar é errar o alvo. Deus, portanto, revela a sua vontade para você e para mim, e nós não conseguimos nos submeter intelectual e moralmente a essa verdade revelada. E o que Deus pede de nós? O que essa vontade revelada pede de você e de mim? Pede a coisa mais racional que se poderia pedir. Essa verdade, essa revelação pede que nós amemos a Deus com todo o nosso ser e ao próximo como a nós mesmos. Isso é o que a Bíblia diz que Deus pede de nós, e nós não conseguimos. A nossa espécie é duro o que eu vou dizer. A nossa espécie é má. A tal ponto, como eu mencionei num sermão anterior, Freud, pai da psicanálise, num dos seus livros mais importantes, O Mal-Estar na Civilização, faz uma crítica ao cristianismo, dizendo que o cristianismo espera muito do ego. O cristianismo espera que o ego do homem faça o que ele não é capaz de fazer. E o que o ego do homem não é capaz de fazer? É amar o próximo. Sabe qual é a explicação de Freud para isso? Ele diz a seguinte coisa: no meu trabalho clínico, no meu trabalho, ouvindo pessoas durante horas a fio, eu posso afirmar que obtive evidência empírica que os seres humanos são profundamente egoístas. Como amar essas pessoas? Pois bem, mas a Bíblia insiste que nós devemos amar uns aos outros e amar o mantenedor do nosso batimento cardíaco com todo o nosso ser. Nós devemos amá-lo porque ele nos sustenta, porque ele é excelente. E nós devemos amar uns aos outros porque não há ser no universo que mais revele o ser de Deus do que o homem e a mulher. Nossa vida tem valor, nossa vida é preciosa em razão do fato de termos sido criados à sua imagem e semelhança. E outro ponto. E tudo que a lei pede de nós é justamente o que nós pedimos uns dos outros. Nós pedimos que não sejamos ignorados. O que a lei pede? Que você não ignore ninguém. Nós não gostamos de ser enganados. O que a lei pede? Que você não engane ninguém. Nós não gostamos de no sofrimento ter a nossa dor ignorada pelo próximo. O que a lei pede? Que a gente não ignore a dor de ninguém. E nós não conseguimos fazer isso. Esse é o sentido de morrereis nos vossos pecados. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, o que ele quer dizer com isso? Se não crerdes que eu sou, se não crerdes no que eu disse a meu respeito, de que eu sou o Messias, o Filho de Deus, que eu vim para salvá-los, que eu sou a luz do mundo, que o destino eterno da vida de vocês depende da relação que vocês mantêm comigo. Se vocês não acreditarem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. O que significa morrer nos vossos pecados?
É a última vez que eu peço perdão por falar algo duro. Tá bom? Eu não posso ficar aqui pisando em ovos. O texto é duro e eu vou dizer o que ele diz. Morrer nos vossos pecados significa, em primeiro lugar, você perder o ser. É você perder a capacidade de sentir a doçura do mel. É dinheiro bater em sua conta, você comprar uma passagem de avião, correr o planeta, ter contato com o que de mais belo os olhos podem contemplar neste mundo, e você não ter alma, não haver poesia na sua vida, você não relacionar o que vê com a pessoa do Criador. É uma vida sem louvor, é uma vida sem susto, é uma vida sem espanto, é uma vida sem lágrimas de gratidão. Eu não estou falando de pieguice, eu não estou falando de que você ouviu uma música, a música é capaz de emocionar a qualquer ser humano e você foi levado às lágrimas. Não estou dizendo que você ouviu uma história muito comovente e essa história o fez chorar. Estou falando de algo muito mais profundo. Eu estou falando de você identificar a beleza do Criador na ordem criada. Eu estou falando de você ser levado às lágrimas por se deparar com a formosura de Deus, mediante o contato com as bênçãos temporais que Ele derrama sobre a sua e a minha vida nesta presente vida. Esse é o sentido de morrer. É, por exemplo, você ler esse livro e não ter alma para ele. De você não ter passado pela experiência das suas lágrimas borrarem as páginas desse livro, em razão da comoção que lhe causa o contato com essas verdades. E isto porque você não perdeu o ser. Perecer no pecado significa você deixar de ser homem, criado à imagem e semelhança de Deus. É um processo gradativo de desumanização. Agora, o sentido mais radical é o de perder o ser para sempre. Como diz C.S. Lewis, frase duríssima do grande escritor, autor das Crônicas de Nárnia, ele diz a seguinte coisa, que o céu é um lugar no qual o homem diz para Deus, seja feita a tua vontade. O inferno é um local no qual Deus diz para o homem, seja feita a tua vontade. Então, o dia de você se reconciliar com seu Deus é hoje. Isso é profundamente racional. É inimaginável que nós não tenhamos nada a dizer a Deus, que nós não tenhamos o que confessar, que não haja um sinto muito a ser proferido na sua presença. Também é impensável que Ele olhe para o que nós estamos fazendo com o planeta e sinta prazer. Verso 25. Então lhe perguntaram, quem és tu? Essa é a pergunta. Como é que você pode se dirigir a nós nesses termos? Quem é você? Como você ousa falar dessa maneira conosco? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Eu não tenho, o que ele está dizendo é o seguinte, eu não tenho mais o que ensinar para vocês. Eu não tenho mais o que falar ao meu respeito. Vocês não estão precisando mais de pregação, vocês já têm informação suficiente para mudarem de vida. É isso que ele está dizendo. O que eu tenho dito para vocês desde que os encontrei pela primeira vez?
R.C. Sproul, teólogo americano, ao responder uma pergunta, que é uma das perguntas mais presentes em classe de teologia sistemática nos seminários, oferece uma resposta que não apenas faz uma defesa dos procedimentos de Deus para com os homens, como também nos ajuda a lidar com os destinos diferentes que seres humanos diferentes tomam nesta vida. Que pergunta é essa? Deus haverá de condenar eternamente o pobre índio da Amazônia que jamais ouviu falar sobre Jesus Cristo? Deus haverá de condenar pessoas que não aceitaram Cristo, sobre o qual jamais ouviram falar? R.C. Sproul dá uma resposta que, do ponto de vista da teologia do Antigo e Novo Testamento, é precisa. Ele diz a seguinte coisa: nenhum ser humano que jamais ouviu falar de Jesus Cristo será condenado por Deus pelo fato de não ter entregue o coração a um Cristo acerca de quem jamais ouviu falar. O testemunho de Cristo não é universal. Nem todos os seres humanos sabem quem é Jesus Cristo, mas todos os seres humanos têm o testemunho do Pai. Todos os seres humanos sabem quem é o Pai. Então, aqueles que jamais ouviram falar sobre o Filho serão julgados em razão do que eles fizeram com a luz proveniente da revelação do Pai. Agora, dura coisa é você pecar contra ambas as luzes. Não há situação mais desesperadora do que essa, de você endurecer o seu coração para a revelação do Pai, que Ele faz na ordem criada, faz na sua própria consciência, do seu governo providencial, e a revelação que o Pai faz de si mesmo através de Jesus Cristo. É isso que Ele está dizendo. Vocês são a pior espécie de pecador que existe. São aqueles que estão pecando deliberadamente contra a luz recebida. Desde que eu os conheci, eu lhes falei claramente sobre a minha identidade, quem eu sou e o que eu vim fazer. E tudo que eu recebi da parte de vocês é deboche, é escárnio, é indiferença. Verso 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. É impressionante isso. O que ele está falando aqui é que você não se conhece na extensão que eu o conheço. E há muito que eu poderia falar sobre sua vida, a fim de mostrar a base do julgamento. Vocês estão entendendo o ponto, gente? O que Jesus está dizendo é o seguinte: que nós não temos noção do quanto já entristecemos a Deus, entristecemos pessoas, e da extensão dos efeitos do pecado, da incapacidade de amar, presente em nossa vida. Aí eu me lembro de uma pregação do famoso evangelista americano Charles Finney. Não tinha uma teologia muito precisa, mas me parece que era um homem de Deus. E Finney dizia a seguinte coisa: que a misericórdia de Deus em nossas vidas consiste em Ele não revelar tudo que somos. Senão, nós sucumbiríamos. Se tivéssemos uma ideia do que somos e do que seríamos capazes de fazer caso as nossas circunstâncias de vida sofressem alguma alteração significativa. Então o Senhor Jesus diz para aqueles homens: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Eu tenho muito o que dizer a respeito da conduta de vocês, e a palavra aqui julgar não há mínima dúvida. Examinar para condenar. E para os condenar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. William Hendrickson faz a seguinte paráfrase desse versículo: muita coisa eu tenho a dizer sobre a vida de vocês.
Contudo, vocês banalizam a minha mensagem, ignoram a minha pregação, fazem piada comigo. Contudo, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Então, o que o Senhor Jesus está aqui dizendo é que havia uma completa harmonia entre suas ações e ações do Pai. Que ele não falava aquilo que o Pai não lhe havia pedido para falar. Eu penso que aqui nós estamos diante do paradigma da verdadeira santidade de vida. Você não dar um passo na vida sem antes ouvir a voz do Espírito Santo. Eu já disse em encontros de casais da nossa igreja que o livro sobre casamento que me apresentou a proposta mais radical e mais distante do que eu sou capaz de praticar no meu próprio casamento, foi escrito por um psicólogo americano chamado Larry Crabb. E ele propõe a seguinte coisa para os casais. E esse versículo tem íntima relação com o que esse psicólogo americano ensinou. Ele diz a seguinte coisa: meu Deus, só nessa hora que dá vontade de cair de joelhos e dizer: tem compaixão do teu servo. Larry Crabb diz o seguinte: que em todas as nossas ações no casamento, nós deveríamos visar aproximar o cônjuge de Jesus Cristo. Que nós não deveríamos falar nada, tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão que não tivessem como meta levar o cônjuge a se tornar mais próximo de Deus. E o que Jesus está dizendo aqui é: há uma completa harmonia entre o que eu falo e o que o Pai fala. Penso, portanto, que isso aqui também tem uma aplicação para a ética das redes sociais, para o que escrevemos, para as entrevistas que concedemos, para a expressão dos nossos pontos de vista. Antes de você falar o que quer que seja, submeta o que você tem a dizer ao exemplo de Cristo. Você pode dizer que o Pai está falando através de você? Você pode dizer que o que você está defendendo, que o que você está ensinando, que o que você está declarando é expressão da mente do Pai? E o que o Senhor Jesus está declarando é: o que eu falo é a expressão pura da vontade daquele que é verdadeiro, daquele que não pode mentir. Aí talvez você esteja perguntando: mas como é que você sabe isso? Como é que nós podemos saber que Jesus é a revelação do Pai? Ontem, num telefonema também, com essa mesma pessoa que me falava sobre o texto de hoje, eu fazia o seguinte comentário: que como pregador, eu vivo em todos os momentos que eu estou no púlpito pregando, a experiência de ter reforçada no meu coração a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas veja só, através do puro contato com o texto. O que eu estava dizendo para esta pessoa? Nós podemos estudar arqueologia para sedimentar a nossa fé. Nós podemos estudar apologética, nós podemos ler as obras dos grandes apologistas, nós podemos estudar filosofia. Tudo isso tem seu espaço, tudo isso é recomendável. Mas vamos pensar na seguinte questão. Olha aí, pessoal que gosta da teologia. Eu vou apresentar para vocês uma questão apresentada por Jonathan Edwards no seu livro Religions Affections. Bom, no caso do homem ocidental, eu posso ir agora numa livraria e comprar Pensamentos de Blaise Pascal. É a maior obra de apologética que eu já li na minha vida. Graças a Deus, se vocês forem aqui hoje na livraria da Travessa, vocês vão poder comprar esse livro. Pensamentos de Blaise Pascal.
Vocês vão poder comprar Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, ou vão poder comprar as Confissões de Santo Agostinho, a obra-prima da teologia cristã. Mas e o índio da Amazônia? E o habitante lá do coração da África, que não sabe ler inglês, aliás, é analfabeto? Como que uma pessoa dessa pode se converter e se certificar que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Jonathan Edwards dá uma resposta que para mim é teologicamente impecável. Ele diz a seguinte coisa: mediante o contato com a beleza da verdade. A Bíblia é tão bela, tão formosa. Bom, para quem está do lado de dentro, eu posso dizer tão racional, que o contato com o texto nos convence que sua origem é divina. A Bíblia, ela autentica a si mesma. Você lê a Bíblia e é levado a dizer a seguinte coisa: isso só pode ter vindo do trono da graça de Deus. Pegue o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes de espírito, que dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Gente, só de ler o coração já se estremece. É levado a dizer: isso tem um selo de Deus. Isso é autenticado pelo próprio Deus, em razão da revelação da beleza da sua verdade, na verdade revelada pelas Sagradas Escrituras. Estou terminando. Eles, porém, não atinaram que lhes falava, muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Gente, é o seguinte, eu me preparei para falar até o verso 29. Eu estou olhando aqui para o relógio, eu não quero que esse culto tenha mais do que 2 horas de duração. Então, vou parar por aqui, eu termino na semana que vem. Me preparei para ir até o verso 29. Trabalhei duro em casa para fazermos a interpretação do texto, para sermos edificados até o verso 29. Mas para eu chegar no verso 29, nós vamos precisar de mais alguns minutos. Eu não quero pecar contra os irmãos. Lembrando da palavra do reverendo Antônio Elias. Eu novinho, recém-saído do seminário, ou ainda no seminário: meu filho, é melhor o povo dizer foi bom, pena que foi pouco, a dizer foi bom, pena que foi muito. Pregue pouco, meu filho, não fale muito. Conselho difícil de você obedecer. Mas então ficam aqui essas verdades. Eu espero que Deus tenha abençoado o seu coração. Deus falou contigo hoje? Eu espero que sim, porque foi a mensagem do Evangelho. É uma hierarquia de valores doutrinários na Bíblia. Eu diria que até uma hierarquia de valores do ponto de vista dos próprios livros da Bíblia. E nesse sentido, nada é mais importante do que os evangelhos. Nada. E nós estamos estudando o Evangelho de João, que fala sobre a pregação, a vida e a obra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos orar? Se você me perguntasse assim: Antônio, de tudo que foi falado hoje, você tratou de muitos temas, mas assim, o que você julgou mais importante? Tudo é importante, mas me parece que a urgência de você entregar a vida a Jesus, de você não adiar esse encontro, é o que destaca no texto, é o que é mais claro no texto. Para onde eu vou, vós não podeis ir, apesar de terem ouvido a minha palavra. Que você hoje faça uma decisão por Cristo. Que você se reconcilie com Deus. Eu fico feliz porque me parece que nós estamos hoje com o auditório mais cheio do ano de 2018. Eu penso que talvez nós não tenhamos recebido tanta gente este ano como nós estamos recebendo hoje. E o que me traz alegria, eu não gostaria de falar sobre uma passagem como essa para uma igreja vazia. Graças a Deus por tanta gente ter acesso às verdades do texto que nós acabamos de examinar nessa manhã. Nós vamos ter um momento agora de oração. Eu vou pedir para que o presbítero Tico venha aqui à frente, interceda pela igreja.
Agora nós vamos fazer o seguinte pedido. Senhor, que a doutrina, viu, Tico? A doutrina que está na cabeça, desça para o coração. Porque não adianta entender intelectualmente. Você tem que provar do poder da verdade no coração, na cidadela da alma, na sede das emoções, na sede das nossas volições. De maneira que esse trono que costumam dizer que há no nosso coração, seja ocupado por Cristo. Vamos orar, presbítero? Senhor, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado porque aprove a Ti nos trazer à Tua casa. Senhor, várias razões nos trouxeram aqui, Senhor. Senhor, obrigado porque a Tua palavra, ela veio com uma espada, Senhor Deus. Senhor Deus, ela vem, Senhor, nos mexendo por dentro, Senhor Deus, nas nossas entranhas, Senhor Deus. Senhor, na nossa alma, Senhor Deus, trazendo renovo, Pai. Ó Pai, quando a Tua espada nos atravessa, Senhor Deus, na primeira parte dói, Senhor. Mas, Senhor, somos curados por Ti. Senhor, obrigado porque a Tua palavra foi pregada hoje, Senhor Deus, e que, Senhor, nós possamos perceber, Senhor Deus, que a vida do Teu Filho, Senhor Deus, revela a Ti, ó Pai. Senhor Deus, que a obra que o Teu Filho fez, a obra, Senhor Deus, que é feita em nós, revela o Teu amor por nós, Senhor Deus. E, Senhor, nós somos tão falhos, Senhor Deus, tão apegados a esse mundo, Senhor Deus, tão mesquinhos, ó Pai, tão longe da Tua graça, tão longe da Tua glória, Senhor Deus, tão longe do Teu amor, que nos sentimos indignos. Ó Pai, mas agora vem trazer à nossa mente, Senhor Deus, a obra que Teu Filho fez na cruz, aquilo que Ele vem pregando, Senhor Deus, dizendo que Ele é o Messias, aquele que nos resgata, aquele que nos traz vida, aquele que nos traz de volta, Senhor Deus, ao colo do Pai. Senhor, que nós sejamos, Senhor Deus, luz através da luz de Cristo. Que nós sejamos, Senhor Deus, alento a esse mundo através daquilo que Jesus nos trouxe, Senhor Deus, de palavra de salvação. Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado por essa manhã tão gloriosa, onde a Tua palavra foi pregada, onde, Senhor Deus, nos vimos diante do nosso próprio pecado, na nossa pequenez, e agora, Senhor Deus, nos colocamos no Teu altar como Senhor Deus, nada, como aquilo que não vale nada, mas pelo sangue de Jesus que vem cobrir essa oferta que não vale nada, Senhor Deus, nós nos colocamos humildemente à Tua vontade, Senhor Deus, salvadora. Senhor Deus, coloca-nos, Senhor Deus, diante de Ti, não segundo o que somos, mas segundo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração durante a semana. Senhor Deus, ser conosco ainda nessa manhã, nessa tarde, Senhor Deus, que glorifiquemos o Teu nome, que a nossa mente, Senhor Deus, seja povoada pela Tua palavra. Senhor Deus, que a nossa mente, Senhor Deus, seja cada dia iluminada, Senhor Deus, para que possamos entender a Tua vontade em nós. Dá, Senhor Deus, que sejamos luz, que sejamos sal nesse mundo, Senhor Deus, que não tem onde se apoiar. Obrigado, Senhor Deus, porque aprove a Ti trazer-nos nessa manhã a Tua casa e ouvir a Tua palavra. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração e ilumina a nossa mente. É o que eu Te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém.